boa noite, nação corintiana, sempre prestigiando aqui o nosso programa Mais Corinthians. Estamos começando o programa dessa sexta-feira, né? Nem tão alegre quanto os primeiros programas, quando ainda estávamos invicto aí, mas com muitas novidades aí, algumas reformulações que a gente vai trazer então para vocês. Bom, como sempre, não apresento o programa sozinha, né? Somos uma nação de mais de 30 milhões de loucos, então tenho aqui comigo meus convidados, mas para participar com a gente, vocês já sabem, através do Facebook, www.facebook.com.br TVEsporte+, e através do WhatsApp também, que eu vou colocar aí para você na sua telinha, 011 99654 2502. Bota aí pra... Aê, produção. 011 99654 2502. Então, vocês já sabem, mandem seus comentários, suas perguntas pra gente ler e responder aqui ao vivo pra vocês. E principalmente porque hoje nossos telespectadores que participarem aqui do Mais Corinthians vão estar concorrendo aí a um brinde, né? A um prêmio do Mais Corinthians que a gente sempre dá um jeitinho de trazer pra vocês de vez em quando. Bom, vou começar aqui com os meus convidados de hoje. Temos o Rico, né, lá na nossa ponta esquerda aí, representando a Rádio Coringão, grande parceria com o programa Mais Corinthians. Boa noite, Rico, tudo bem? Boa noite, Lê, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Vamos falar de Coringão, que a casa lá está começando a se ajeitar, em virtude de várias dificuldades que a gente está passando nesse momento difícil, mas a diretoria começa a tomar as medidas que nós esperamos, né? Vamos ver se o negócio acerta aí, que ainda tem muito jogo pela frente aí no ano de 2015. Vamos lá. Estou aqui com o Tico Bretas também, o nosso rei da boleiragem aqui do programa Mais Corinthians. Tudo bem, Tico? Tudo bem, Letícia. Mais uma vez, um privilégio enorme estar aqui, poder entrar na sua casa, você que está pela televisão ou internauta que está pela internet aí, nos acompanhando. Mais uma sexta-feira aqui, muito obrigado pelo privilégio novamente. E vamos falar de Corinthians, que é o mais importante. Vamos lá, então. Bom, e chegando aí no nosso convidado especial de hoje, o André Martinez, que para quem não conhece, não vale muito a pena conhecer o trabalho desse cara, porque ele não é só autor de um livro do Corinthians, mas é autor de 7 livros que falam aí só do Coringão, fora os outros, né, André? Que tem mais aí. Boa noite, Letícia. Boa noite aos amigos aí do Mais Corinthians. É um prazer estar aqui hoje, finalmente deu certo, né? Hoje ao todo são 15 livros, né? Mas da nossa maior paixão aí são 7. Ah, muito bom, né? Ter sempre corintianos aí que consigam expressar o seu amor pelo Corinthians de alguma forma. Então, a forma do André é através dos livros. Estou aqui. A gente vai mostrar os 7 livros para vocês. Grandes ídolos do Corinthians, é o primeiro aqui na minha mão. Então, esse livro que conta a história aí de Sócrates, Birubiru, Basílio, nossos grandes ídolos da história do Corinthians. Esse livro foi uma série, a série Grandes Ídolos, né? São livros de bolso que englobou os 4 grandes clubes de São Paulo. E foi um formato que a gente tinha bolado na época, seria para vender naquelas máquinas de livro do metrô, mas infelizmente devido à violência das torcidas não deu certo, porque eles quebravam as máquinas, um grande absurdo. Mas é um livro que ele retrata os 10 maiores ídolos da história do Corinthians, né, numa pesquisa aí de vários meses aí até chegar nesses nomes, né? Legal, muito bacana. Infelizmente, né, a gente convive ainda com esse aspecto de violência aí das torcidas. Espero que um dia nosso sistema público consiga aí dar um jeito em tudo isso. Bem, segundo livro que eu estou aqui, o Corinthians, o time do povo, que inclusive você me presenteou com esse livro muito antes ainda da gente pensar em ter o programa Mais Corinthians, aí mandou lá para Chapecó, né? Fiquei muito feliz. Um livro muito bom que conta toda a história aí, então, do Corinthians, desde da sua fundação até o título de Mundial de 2012. Isso, na realidade, ele começa com esse livro que está aqui na sua mão esquerda, que é o Centenário do Corinthians, né? É o Centenário do Corinthians, e ele vai até o ano do 100º ano do Corinthians. E o Corinthians, o time do povo, ele é como se fosse uma ampliação desse livro, né? Só que ele consta a saga da Libertadores, do Mundial, né? Que eram trajetórias que ainda não tinham no Centenário do Corinthians, né? Então são livros distintos, mas um vem completar o outro. Bacana. Inclusive, tá aqui, então, o Centenário na minha mão. Estava conversando com o André um pouquinho antes do programa começar. Eu tenho um livro desse, do André, que é muito bem escrito, para a gente conhecer a história do Timão, né? A gente que ama o nosso time de paixão, independentemente das situações que o time atravessa, a gente tem que acompanhar o Coringão, e nada melhor do que saber a história
né, por um grande escritor aí, apaixonado pelo Corinthians, que faz um trabalho muito bom. Parabéns, viu, André? Legal, Com obrigado. certeza, né? Principalmente para quem gosta de leitura, aí é um prato cheio esses livros. Está aqui o Centenário também na minha mão. E eu vou pedir então para você mostrar os outros 2 livros que estão aí com você. São 2 clássicos, né, da minha carreira. Eu costumo dizer que esses aqui são os 2 grandes clássicos, que é o Top 10 Timão, que foi o primeiro livro, não só do Corinthians, mas o primeiro livro de todos da minha carreira, que eu lancei em 2006, né? E depois, na sequência dele, veio o Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, que é um livro que já chegou na 4ª edição também, né? Teve uma venda muito expressiva esse aqui. E se não me falha a memória, esse aqui acho que foi o 2º livro do Brasil oficializado pelo Corinthians. Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor. Então, esses 2 aqui são 2 clássicos, né, que eu tenho comigo, assim. E até o Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, queria te presentear, né, trouxe para você. Muito obrigada. Né? E o Top 10 Timão, que é um super xodó meu aí, vai pra galera que tá nos assistindo aí. É o nosso prêmio hoje, pessoal. Nosso presente para a corintianada que está aí assistindo. Então participa aqui com a gente, viu? Curte a página no Facebook, manda o WhatsApp que você vai estar concorrendo aí ao clássico do André Martinez, o Top 10 do Corinthians. E esse livro aí, fala o quê? Esse aqui é um top 10 de momentos da história. Isso, é o top 10 geral da história do Corinthians, né? Legal. Então ele traz os 10 maiores ídolos, os 10 maiores títulos, os 10 maiores carrascos da história do Corinthians, as 10 maiores vitórias. E por aí vai, é tudo separado de 10 em 10, né? A gente falou, colocou os 10 maiores carrascos da história do Corinthians, né? Mas isso aqui é para mostrar que até na derrota o Corinthians é lindo, né? Então a gente sempre Deixa eu tem te alguma coisa para tirar. perguntar uma coisa, André. Para o espectador que está nos assistindo aí, que quiser encontrar o seu livro, onde que é a livraria? Se tem um lugar mais específico que... Nas livrarias em geral. Né? Nas livrarias em geral sempre tem os livros de André Martinez, né? O Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor e o Top 10 Timão é um livro que pode ser encontrado no meu site, né? Que é o www.andremartinez.com.br, lá tem a loja virtual e pode adquirir por lá. Mas também nas livrarias em geral também você pode encontrar o livro. Inclusive está aí no GC para quem o site quiser. oficial para a galera. Lá tem tudo um pouco da minha carreira aí, dos meus trabalhos, não só como escritor, né? Mas também na área de rádio, de TV, que é uma coisa muito bacana também que a gente curte bastante fazer. Bom, e quero mostrar aqui então o último livro que eu peguei para mostrar para a galera, que é um livro super bacana, que tem ilustrações também, né, em aquarela. Então vai contando a história, invasão no Maracanã em 76, o fim do jejum em 77, tudo de forma ilustrada. Isso. Muito bonito, por sinal, muito bacana mesmo esse livro aqui. Esse livro eu fiz em parceria com o artista plástico Ricardo Montenegro, de Taubaté, né? Grande corintiano, grande artista plástico. E nós fizemos uma dobradinha aí, contando a história do Corinthians, desde a fundação até o título do Guerreiro, do Mundial com o gol do Guerreiro, né? Título do Guerreiro, né? Título nosso, né? Dos Guerreiros, né? Agora vamos ter que desapegar um pouco do Guerreiro, viu? E numa linguagem mais poética, assim, e tal, né? Para mostrar um pouco esse lado do futebol com as gravuras, com a pintura. Ficou uma mistura bem interessante. Futebol e arte, né? Futebol e arte e Corinthians ficou bem interessante. Tá certo, muito bacana. Parabéns para você, André, por esse trabalho, porque realmente para quem gosta da leitura, de saber da história do clube, como o Rico mesmo salientou aqui pra gente, é muito legal e vale a pena adquirir aí as obras do nosso amigo André, convidado de hoje aqui. Então, André, eu queria que você só falasse um pouquinho antes da gente iniciar aí no assunto que você vai participar com a gente sobre tudo aqui hoje no Mais Corinthians, mas como iniciou, assim, você já... Primeiro a paixão pelo Corinthians, depois a vontade de escrever, é isso? Eu sou corintiano por osmose, né? Porque na minha casa todo mundo é. E até o meu avô, que era uruguaio, ele costumava dizer que antes de se tornar brasileiro de fato, ele se tornou corintiano. Passou pro meu pai para mim, e eu sempre com esse sentimento do Corinthians, tal, sempre corintiano. E eu sempre fui aquela criança que eu guardava muito recorte de jornal, livros e tudo que era relacionado a futebol, principalmente ao Corinthians, né? E eu sei que muita gente falava pra mim, moleque, você não vai dar em nada, isso te ocupa espaço de bobeira, não vai prestar pra nada na sua vida. Aí um dia eu fiquei de saco cheio disso aí, e eu falei, não, eu vou provar que isso dava alguma coisa, né? E foi aí que eu fiz o Top 10 Timão, e a partir daí acabou até que virando profissão, né? Vamos dizer assim, são 15 livros hoje, eu tenho livros publicados não só no Brasil, mas também hoje nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Angola, Portugal, Alemanha, já falei também? Não, ainda não. Ainda não, né? Então, Alemanha, só pode falar até 7 vezes só da Alemanha, uma vez só tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você como profissional, jornalista, escritor,
você trabalha com outro tipo também, com outros temas ou apenas do Corinthians? Não, tem outros temas também. É claro que todos os livros do Corinthians são aqueles livros que eu faço também de uma forma profissional, mas eu deixo a paixão, ela tá liberada, né? Vamos dizer assim, né? E tem outros temas, tem um livro de outros clubes também. Hoje em dia eu me tornei um profissional dessa área e eu sou um amante do futebol, né? Antes tem que ser de imparcial, qualquer coisa. então, né? E eu faço o livro dos outros clubes também da mesma aquela forma. saga dos grandes ídolos tem todas Sim, as versões de todos- Palmeiras, é São isso. Paulo e Santos também. Sim, Palmeiras, São Paulo e Santos. E o Corinthians, que foi o carro-chefe, que bateu todos os outros em vendas e tal, né? Nessa marca, o Corinthians, isso é de praxe, o Corinthians isso é de praxe. muito forte, né? E eu tenho livro de outras modalidades também, tenho livro sobre MMA, de Copas do Mundo, tenho livro também. Agora, em setembro, eu vou estar lançando um livro oficial do Monte de Basquete, que é o time de basquete lá da minha cidade, né? Que ficou em 4º lugar no Campeonato Nacional agora. E tem meu primeiro drama também, que é um livro voltado contando a história da Hanseníase, que é um trabalho filantrópico que a gente está fazendo aí com doação para o Morhan, né? Que é o movimento de reintegração às pessoas com Hanseníase. Bacana. Nossa, muito legal mesmo. E tá aí então o André Martinez mostrando aí que é um legítimo corintiano, a superação aí, né? Uma paixão que diziam que não ia dar em nada, mas deu aí, ó, 7 livros sobre o Corinthians, só sobre o Corinthians, 15 ao todo, né? Publicados e com muito sucesso. Então, estamos recebendo esse grande autor hoje aqui no Mais Corinthians. Qualquer pergunta, qualquer comentário que vocês quiserem fazer para ele, então já sabe, o WhatsApp aí de novo na sua telinha e vamos concorrer aí a esse livro Top 10 da história do Corinthians, que é um dos clássicos do autor. Bom, André, antes da gente já pular para outro assunto aqui, o jogo Corinthians contra Chapecoense, né, que foi do final de semana passado, eu separei um vídeo, porque além de escrever, então você contava umas histórias sobre futebol, achei no YouTube bem legal, até inclusive separei uma história que envolve o clássico majestoso Corinthians e São Paulo e a gente vai rodar aí pra galera ver. Olá pessoal, você conhece a história de Davi e Golias? Pois é, em certa oportunidade essa história bíblica saiu das páginas do livro sagrado do catolicismo para entrar em campo em um clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo. Luizinho, o pequeno polegar, ídolo corintiano, era um jogador extremamente habilidoso e irreverente e adorava tirar no sarro dos adversários dentro e fora de campo. Mas no Paulistão de 57 as coisas esquentaram. Luizinho pelo lado alvinegro e Gino pelo lado tricolor começaram uma série de ofensas por intermédio da imprensa. No dia do jogo, os dois continuaram com as provocações. Dentro de campo, a partida terminou empatada em 1-1. Porém, neste dia, o zagueiro corintiano Alfredo, que anteriormente havia defendido o São Paulo, em um lance normal acabou quebrando a perna. Quis o destino que logo na semana seguinte, os desafetos Luizinho e Gino fossem visitar Alfredo no hospital no mesmo dia e horário. Entalado com as ofensas, Gino, bem mais forte, partiu para cima do pequeno polegar. Sem saída, o franzino Luizinho não titubeou e deu uma tijolada na testa do gigante tricolor, tal qual Davi fez para derrotar o Golias bíblico. Anos depois, diante das câmeras e sem nenhum tijolo por perto, os jogadores fizeram as pazes. Semana que vem a gente volta com mais histórias da bola para você. Tchau! Tá aí o André Martinez, então, além de escrever livro, contando um pouco da história aí dessa rivalidade, né, entre Corinthians e São Paulo, que foi, então, esse caso, uma tijolada aí. Conta pra nós aqui. Eu fico doente para ver esses vídeos, é que eu tô 50 quilos mais magro naquela né? Também já tem quase 10 anos isso aí, aquele terno não entra nem no meu braço mais. Isso aí foi uma história do Luizinho, pequeno polegar, né, que sempre do Parque São Jorge. irreverente, né, tal, jogador com a cara do Corinthians, e num clássico entre Corinthians e São Paulo, ele e o Gino Orlando, que é o centroavante do São Paulo, bem mais forte, bem mais alto do que ele, né, tal, né, muito mais. Os dois, através da imprensa, ficaram se provocando a semana inteira, né? Tem esse lance que ainda existe hoje em dia. Antigamente tinha muito mais isso do que tem hoje, né? E aí, na hora do jogo, os ânimos ali se inflamaram, tal, ficaram se xingando a partida inteira. E o Alfredo, que era o zagueiro que jogava no São Paulo por muitos anos e estava jogando no Corinthians nessa oportunidade, ele acabou fraturando a perna nesse jogo. E aí, na semana após o clássico, aconteceu dos jogadores do Corinthians e do São Paulo irem visitar o Alfredo no hospital no mesmo dia, no mesmo horário. E o Luizinho se encontrou com o Gino, né? E aí o Gino foi pra cima dele e o Luizinho achou um tijolo lá, sabe lá Deus onde, e mandou na testa do gigante do São Paulo.
E aí foi aquele corre-corre todo, né? Ficaram muitos anos sem se falar, mas aí depois acabaram fazendo as pazes aí, é uma história que faz parte do folclore do nosso futebol. Né? E o Polegar era Corinthians mesmo, então não fugia Polegar, do... Maloqueiro, maloqueiro. Um grande jogador corintiano, né? Do quarto centenário. Ele costumava dizer que a única coisa que ele queria do Corinthians era somente o Corinthians. Nada mais do que isso. Por isso que se tornou um dos grandes ídolos do Parque São Jorge. Também. E o que o Corinthians poderia esperar dele era somente fazer o bem para o Corinthians, era o que ele sempre dizia, né? Então o Luizinho, fantástico, está entre os maiores de todos os tempos. Bom, vamos lá então falar de Coringão, que no Brasileiro tá até que bem aí, até que bem não, né? Estamos na liderança isolada, coisa que não acontecia desde o pentacampeonato em 2011. Mas fora de campo, aí fora brasileiro, estamos com uns probleminhas aí para resolver. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, quero chamar então o vídeo do jogo contra a Chapecoense. Ganhamos de 1-0 em Araraquara, com o gol do Fábio Santos, que o meu diretor aqui palmeirense está teimando comigo que foi gol do Mendonça, não foi Fábio Santos, então vamos deixar para vocês verem aí o gol. Acabou batendo no Mendonça, no chute do Fábio Augusto, né, que desviou para nossa sorte. E aí saímos com 1-0. Depois, no segundo tempo, o time caiu um pouco de produção, deu algumas chances para o Chapecoense, mas administrou. Assim, em virtude de tudo que nós havíamos passado, toda aquela tristeza, o desafio, né, de termos sido eliminados na nossa arena, em nossa casa. Foi um jogo de superação, de vontade. Valeu pelos 3 pontos, né? Jogamos em Araraquara, né? Um estádio que nós não estamos acostumados. Mas teoricamente fora de casa, pela perda de mando de campo, né? Foi um jogo difícil, acho, assim, muito bem marcado. E voltamos ao pequeno 1-0 do Tite aí, né? Eu vou corrigir o Rico aqui. Ô Rico, você quer derrubar a Letícia, velho? Contra a Chapecoense. É verdade. Ela A Associação Atlética. Ela falou aqui semana passada que é a Chapecoense. Foi bem difícil ganhar da Chapecoense. Isso, agora você consertou. E o gol foi do Fábio Santos, não foi do Fábio Augusto. Né? Falou Fábio Augusto. Fábio Augusto não joga mais no Corinthians. Acho que esses momentos históricos aí acabam ficando emocionados. O Fábio Santos, que havia sido expulso no jogo contra o Guarani, a torcida, na hora que ele entrou em campo, pegou bastante no pé dele, que não dava nem para ser diferente, né, Tico? É verdade. Ele acabou sendo muito infeliz na quarta-feira contra o Guarani, sendo expulso. E fez o gol, né? O futebol tem dessas coisas, né? O cara sai do inferno ao céu. E ao vice-versa. Inclusive, a torcida que estava indo para Araraquara antes de meter o pé na estrada foi até o Parque São Jorge, né? Cerca de 100 torcedores protestaram sobre as eliminações lá. Depois foram para Araraquara e viram o time ganhar e quem sabe, né, uma redenção. A gente espera que o Corinthians realmente engrene nesse brasileiro, mas tem muita coisa para acertar antes disso. Olha, na verdade, Letícia, eu tô com o Rico. Eu acho que o Corinthians começou bem o primeiro tempo, infelizmente no segundo deu uma caída e que não era para acontecer, porque o Corinthians está vindo numa sequência muito grande de jogos e naturalmente essa queda no segundo tempo não é para acontecer. Não sei se é parte da preparação física. Não sei o que acontece devido a essa queda de rendimento na segunda etapa. Então, eu acho que esse 1-0 ficou pouco, porque, desculpe, não subestimando jamais a Chapecoense, que, como eu falo, o Corinthians é um espelho, né? Ainda mais para quem joga contra, para ser visto, quer dar tudo ali de si dentro de campo. Mas eu acho que o Corinthians merecia um placar mais elástico, como você disse também, Letícia. Voltamos àquele 1-0, né? E a gente está acostumado com um placar um pouco mais elástico. E eu acho que para o início do campeonato e jogarmos contra a Chapecoense, eu acho que o Corinthians podia ter feito mais 1 ou 2 gols aí. E aí, André, qual a sua opinião sobre esse jogo? Eu não tive a oportunidade de assistir esse jogo, eu vi só os melhores momentos, porque eu tenho certeza que o gol foi do Fábio Santos. E eu acho que era natural o Corinthians fazer essa partida, até porque o time vinha de uma ressaca, né?
O que aconteceu com o time na Libertadores não é fácil. E fora os outros problemas mesmo, que vem acarretando, isso vem diretamente, né, contribuindo aí com esses resultados negativos do clube. Então eu acho que não seria surpresa para mim o Corinthians fazer essa má apresentação e jogar apenas para conseguir os 3 pontos, né? Na parte prática da coisa, eu acho que foi importante, porque o Corinthians em 2011 ele só foi campeão porque teve um início de temporada excelente, teve um início de Campeonato Brasileiro excelente, acho que nas 10 ou 11 primeiras partidas o Corinthians teve um aproveitamento muito bom e isso foi primordial para o time conquistar o título, teve uma né? gordurinha para queimar lá na frente, Exatamente. né? E eu acho que, em termos práticos, está valendo, né? Só que vai ter que melhorar porque daqui a pouco o negócio vai começar a apertar e aí vai precisar de um futebol um pouco melhor, né? Bom, é o que a gente estava falando. No início do ano a gente estava acostumado com aquele Tite, né? Que era só no máximo 1-0, o empatite, que a gente tanto falava. Quando ele voltou, deu aquela mudança toda, era 3-0 contra o Marília, 4-0, Once Caldas. E aí todo mundo achando que ia realmente mudar o estilo de jogo e tal, mas nesse brasileiro, pelo menos, contra o jogo contra o Cruzeiro e contra o Chapecoense, a gente viu aí uma estacionada do Tite, né? É muito do que nós passamos, daquele trauma, né? Porque, também estado de choque ainda, você acha? Eu acho que agora vai começar a engrenar e, além disso, tá tendo toda essa questão financeira, né? De término de contrato de jogadores importantes, né, jogadores que estão sendo ali testados, que jogaram no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Então, o que vale agora são os 3 pontos, sabe? Para apagar um pouco essa coisa ruim, né, essa nuvem negra que está lá rondando o Parque São Jorge, né, e afastar um pouco, para o Tite ter um pouco de calma para conseguir treinar os jogadores, trabalhar e formar um time, né, Tico? Porque a gente sabe que é iminente aí a saída do Sheik, do Guerreiro, então outros jogadores vão ter que vir para jogar e dar conta do recado, né? Então é muita pressão, mas eu acho que, como em 2011 também, né, a gente passou por aquele momento muito difícil e o Corinthians se superou. Eu acho que esse ano dá para fazer isso porque tem um bom elenco, tem time para conseguir brigar assim pelo título. É verdade o que você está falando em relação ao Tite, porque imagina, o Tite fica num maus lençóis terrível, né? Porque são jogadores da confiança dele. Inclusive aqui nos programas que nós iniciamos esse programa aqui, o Mais Corinthians, nós falamos que o Tite é um treinador que ligou para o jogador, falou, vou precisar de você, então nas férias você se dedica aí e tal, ligou para o Sheik, ligou com o Jadson, foi dentro do ônibus, né? Conversou e tudo mais. Então ele fica meio sem poder fazer, né? Porque a parte diretiva que toma conta dessa coisa mais burocrática, né? De contratos e tal. E o que a direção esperava, né, Tica, que houvesse conquistas que iriam trazer receitas para o clube. Exatamente. Né? As próprias premiações dos títulos, novos patrocinadores que iriam ser atraídos. Como isso não ocorreu, o Corinthians tem o quê? Um déficit hoje. Ele deve, tem dívidas. Então, não tem uma receita para manter, infelizmente, jogadores que são importantes para o clube, mas têm um salário muito elevado. Exatamente. Então, isso agora, né? Pensar no plano B agora e tem que pensar no plano né? B, utilizar novos jogadores, dar oportunidade para o pessoal da base, que é campeão, né? Os garotos foram campeões da Copa São Paulo, campeões paulista. Então, a gente tem qualidade também na base. É hora de ser Corinthians de novo. Se superar, de ter garra e dar oportunidade, porque faz tempo que o Corinthians não lança um jogador da base e a gente sabe que tem potencial lá. Tem jogadores que podem aí aparecer e jogar bem. Eu acho assim também, em relação a isso, eu acho que o paulista, discordando um pouco de você, Rico, seria mais para testar jogadores. O brasileiro agora eu não vejo o porquê o Tite fazer isso, porque como o Corinthians nós somos grandes, somos grande e a gente precisa sempre estar ali, né, naquele patamar ali, nos quadros de cima, né? A gente sempre tem que buscar título. Então não é legal você testar jogador, ainda mais jogador que não tenha bagagem nenhuma, não tem experiência nenhuma, porque pode ser que sinta, entendeu? Então nós podemos vir a perder jogos, então isso não é interessante. Mas o Tite é muito inteligente, ele vai saber agir de uma forma adequada aí para que, né, saber achar o momento certo de colocar o exatamente, jogador, né? Tipo, exatamente. Em jogos aqui que de repente nós, né, estejamos na frente no placar, jogando bem, né? Colocar o menino um pouquinho no segundo tempo, para ir sentindo como né? Bom, e deixa eu só corrigir aqui uma coisa que eu falei. A gente vai fazer uma reformulação do plano A, tá? Porque plano B a gente deixa pro Palmeiras. Vou chamar um intervalo rapidinho, aí a gente volta já já.
Batman? Charada falando. Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Quando nasce o sol, vejo no horizonte o amanhã. Todo dia é dia de sonhar e crescer, de expandir os limites, com a certeza de que somos um só. Olhar o mundo e as novas oportunidades em busca das melhores soluções. Realizar com a força de nossos talentos e a riqueza da nossa diversidade. Cada um fazendo o melhor para que toda mudança seja uma evolução. Ousar com a visão da sustentabilidade e da inovação, na responsabilidade com cada amanhecer. Líder mundial na produção de aço. A ArcelorMittal assina esse compromisso. ArcelorMittal, transformando o amanhã. Siga o Instagram da TV Esporte Mais e fique ligado nas fotos de bastidores, programas e próximas transmissões. É fácil, @TV Esporte Mais. Siga e curta o nosso Instagram. Segunda-feira tem muita descontração com bola e tudo. Sempre recebendo convidados especiais do meio artístico. Responda rápido. Gugu ou Faustão? Todas as segundas-feiras na TV Esporte Mais. Faustão. Perigoso, mas o meu pé nem tava alto. Sábado, 1h, Nelson Júnior recebe sempre um convidado especial no Encontro Esportivo, trazendo personalidades do nosso esporte para um bate-papo de alto nível. Encontro Esportivo com Nelson Júnior é aqui na TV Esporte Mais. A Universidade Paulista Unip é excelência também na educação à distância. Todos os cursos da educação à distância da Unip obtiveram conceitos positivos no ENAD-MEC. E mais, a grande maioria dos cursos da educação à distância da Unip integra o grupo de excelência do MEC. 100% a mais de excelência que a maior concorrente. Inscreva-se em um dos polos da Unip distribuídos em todos os estados brasileiros. A Unip é qualidade comprovada na educação à distância. Já estamos de volta com mais Corinthians aqui na TV Esporte Mais e a galera chegando aqui no WhatsApp, né? Então, vou reforçar aí para você que acabou de ligar, manda sua pergunta para o nosso convidado especial, para o André Martinez, autor de 7 livros do Corinthians aqui com a gente hoje. E tá aí na sua telinha 011 996 54 2502. A gente vai ler ao vivo, responder para vocês. E além disso, vocês ainda estarão concorrendo ao livro Top 10, o clássico aqui do André sobre o Corinthians desde a sua fundação até hoje, né? Os 10 melhores momentos aí, os 10 mais do Corinthians. Bom, quero começar esse bloco já lendo aqui a galera que tá mandando. Oi, amiga Letícia, eu quero concorrer ao livro, então estou mandando a mensagem, já tá participando, viu? Um beijo pro Luciano, então, tá participando aqui do sorteio do livro. O Jorge de Osasco tá participando aqui ao vivo com a gente, ele tá perguntando pro André qual o verdadeiro ídolo do Timão, aquele que mostra ser o verdadeiro alvinegro, na opinião do André Martinez. Essa é uma das perguntas mais difíceis que várias pessoas já me fizeram. Porque você fica meio de calça justa, falar né? Só, né? Não dá, porque tem muitos e muitos. Eu vou falar o que eu acho que mais representa o maloqueirismo e o espírito corintiano, que para mim é o Magrão, o Sócrates, né? Mas fora ele tem muitos e muitos outros. Mas no meu coração, em primeiro lugar, vem o Sócrates. Pela democracia corintiana, né? E sim, então porque eu conhecia o Sócrates também e ele era uma pessoa fantástica, né?
Então acho que somando tudo que ele fez ali em campo e você sabendo que o cara é gente boa, é gente da gente, né? Vamos dizer assim, né? Então, e aliás, é um corintiano que quando chegou no Parque São Jorge deixou claro que não gostava muito do Corinthians e depois se apaixonou pelo clube e virou corintiano. O Sócrates, ele não iria jogar no Corinthians. O Sócrates, ele iria jogar no São Paulo. O Sócrates, ele só veio jogar no Corinthians por conta do presidente Vicente Mateus, que na época o São Paulo tinha um volante chamado Chicão, e o São Paulo queria vender o Chicão para o Corinthians, com o dinheiro do Chicão comprar o Sócrates, né? Aí o Mateus mandou o irmão dele, o Isidoro Mateus, fazer uma reunião com o São Paulo, fingindo estar interessado em contratar o Chicão. Enquanto isso, ele foi lá para Ribeirão Preto e trouxe o Sócrates. O Corinthians nunca contratou o Chicão e o Sócrates foi um dos maiores ídolos da história do clube. E Vicente Mateus, por isso que é também o eterno presidente do Corinthians. Aí esse era fera, viu? Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar toda essa bagagem do André Martinez, de tantos livros que ele já escreveu, né? Ele escreveu muita coisa sobre, né, uma época que ele ainda não havia nascido. Eu queria saber disso que ele escreveu, dessa época anterior ao nascimento dele, né? O que mais o emociona e depois o que ele já vendo como torcedor, o que ele escreveu, que ele também presenciou assistindo, que ele guarda com carinho. Olha, da época que eu não era nascido, são duas conquistas que são até duas épocas que eu gostaria de ter vivido, né? Que são os anos 50, com a conquista do quarto centenário em 54, né? E o título paulista de 77, que foi uma coisa maravilhosa. Todas as pessoas que viveram isso falam com muito orgulho e com muita alegria, né, desse título, então com certeza foi maravilhoso. E na fase, já depois de nascido e adulto, entendendo as coisas, né, eu fico com os 2 títulos mundiais do Corinthians, né, que acho que é uma coisa bacana, Libertadores também, né. E eu sempre falava que eu gostaria de ver o Corinthians ser campeão do mundo e campeão da Libertadores, acompanhando isso com o meu pai, né, com meu pai em vida. E graças a Deus deu certo. Meu pai ainda está vivo até hoje, né? Ele não se foi, ele está vivo. Mas eu tinha isso comigo. Eu queria que o Corinthians fosse campeão da Libertadores e campeão do mundo, mas tinha que estar com ele, que era meu grande companheiro nas partidas do Corinthians ali, lado a lado. E isso a gente conseguiu realizar. Vocês viram o estádio nosso também, né? Também. Mas esse negócio de falar que o Corinthians não tem estádio, eu não concordo, nunca concordei com isso. Eu acho que o Corinthians tinha o Pacaembu, que era muito mais do que uma casa do Corinthians. Pode jogar Santos lá, pode jogar Palmeiras, qualquer time que for jogar no Pacaembu. O Pacaembu sempre vai ter a casa do Corinthians. Então não concordo em dizer que o Corinthians não tinha a casa. Acho que teve por muitos e muitos anos. E a Fazendinha também, né? Que aliás a gente só não usava porque para nossa torcida não tem capacidade, mas é maior, por exemplo, do que a Vila Belmiro. Não chega a tanto, né? Mas por questões de segurança, de trânsito, né? De estacionamento. Tem o Morumbi, que foi nosso também, por muitas e muitas oportunidades. Nosso salão de festa, sim, né? Então o Corinthians de São Paulo, o Corinthians é o time que mais estádios tem. Bom, programa top, show de bola e fica guerreiro é a mensagem do Elvis de Osasco, que já está concorrendo ao livro aí do André Martinez também. E sobre esse Fica Guerreiro a gente vai falar agora, né? Porque tá difícil, viu, meu amigo? Então, sobre as renovações e não renovações, uma reformulação aí. Hoje pela manhã a gente teve a coletiva do Roberto de Andrade, né, presidente do Corinthians, que anunciou o afastamento do diretor de futebol, que pediu demissão. Então a gente já vê aí um cargo super importante depois de 2 eliminações que está vago, a gente não sabe ainda quem vai ocupar, de repente, né, temos o Edu Ferreira até que é diretor adjunto, não sabemos ainda o que a diretoria vai improvisar aí, vai resolver, aliás, nem se pode improvisar, porque acho que é um cargo tão importante que a gente tem que pensar bem, né, em quem colocar lá. E, além dessa vaga aí de diretor de futebol que ficou em aberto, tivemos também um pronunciamento dele sobre as renovações, então, do Emerson Sheik e do Paulo Guerreiro, que o Sheik já está certo que não fica, né, no Corinthians, não renova, o contrato dele vai até julho. E o Guerreiro também dificilmente vai renovar por causa de valores, segundo o presidente. Então a gente vai deixar vocês verem aí essa coletiva do Roberto de Andrade.
Bom, voltando então, acho que o áudio está um pouquinho baixo para vocês aí de casa, mas só para dar vamos forçar aí a palavra do presidente. Sheik não fica no Corinthians, realmente já é certo, já é uma decisão não só da diretoria do clube, como também do atleta, de todo mundo, já foi conversado com o Tite, então o Sheik realmente deve ficar só até o fim do contrato. E o Guerreiro, acho que nem vou chamar o vídeo do Guerreiro, tá, vamos ver se o áudio desse vídeo vai estar melhor então para vocês aí. Vou chamar o presidente falando sobre o Guerreiro. Voltando, então, o presidente Roberto de Andrade falou o seguinte, que não foi por falta de tentativas, tá, de continuar aí com o Guerreiro. Ele falava todo dia, em nenhum momento ficou parada a negociação, como todo mundo achava. Ele falou que ele conversava todo dia com os responsáveis, né, pelo Guerreiro, os empresários do Guerreiro, e que ele só não vai ficar por causa dos valores, que realmente o Corinthians não tem condições agora de bancar aí um valor tão alto, que era da vontade do clube sim que ele ficasse, porque até se tornou um ídolo da torcida aí, né, que fez gols importantes, fez o gol do Mundial, mas realmente com os valores que eles estão pedindo, eles não chegaram a um acordo aí e vai ter que sair também do Corinthians, então fica Guerreiro, acho que, né, está no momento já de passar também, a gente desapegar, a gente começar a pensar num futuro sem o Guerreiro aí no Corinthians. Eu acho que é um momento importante. O Guerreiro é um cara muito querido, né? A gente reconhece nele o vitorioso jogador que ele é, a qualidade técnica que ele tem, mas o Corinthians não tem como pagar 18 milhões de reais que ele está pedindo de luvas à vista, mais o aumento do salário que seria acima dos 500 mil. A realidade do Corinthians hoje é difícil. E hoje mesmo havia uma pesquisa no UOL perguntando se o Corinthians estava correto em não acertar com o Guerreiro. E 90% das pessoas que responderam à pesquisa, na hora que eu vi à tarde eram mais de 15 mil respostas, 90% das pessoas achavam que o Corinthians tem razão. Estava correto, eu também acho o pé pelas mãos, que não dá para enfiar realmente o pé pelas mãos. Você não pode ter essa Guerreiro dependência. O futebol é um jogo coletivo. A gente tem que buscar novas alternativas. O Wagner Love ainda vai continuar no Corinthians. Tem outros jogadores que podem também, logicamente não com a mesma qualidade, mas agora é hora da raça, da superação. Não dá para pagar 18 milhões e ficar devendo para o Ralf, para o Christian, para o Renato, né? Não dá. Então tem que reestruturar, né? Pôr a casa em ordem, não é, Tito? Vou dar um recado pro Guerreiro aqui. Guerreiro, que Deus te abençoe na sua nova caminhada no futebol. Obrigado pelos serviços prestados. Rico, tô de acordo. Não pode ter essa Guerreiro dependência, entendeu? O Corinthians é maior do que todos os jogadores que estão lá. Então essa parada aí, eu ouvi também dizer na internet que ele estava indo pro Flamengo, que fizeram até um esquema de moradia lá para ele e tal. Não sei se é verdade, mas se for também, vai com Deus. A gente, como você disse, Rico, nós temos o Wagner Love, que eu acho que precisa um pouquinho mais de moral. A gente já engoliu tantos caras aí jogando pelo Corinthians que sem capacidade técnica e jogadores fracos até, dizendo na gíria da bola aí. E por que não dar moral um pouco mais pro Wagner Love? Bom, o Wagner Love que vai ficar afastado agora, 15 dias, não vai jogar o jogo contra o Fluminense e nem acho que o clássico contra o Palmeiras, porque vai focar aí na recuperação física, né? Inclusive, acho que já estão fazendo todo esse treinamento aí, focando aí um futuro, né? Quem sabe substituindo o próprio Guerreiro. O Corinthians vai poder contar com o Guerreiro ainda nesses próximos 2 jogos. Depois ele vai servir a seleção peruana na Copa América. Então, são os jogos praticamente derradeiros do Guerreiro. E dá tempo do Wagner Love entrar em forma, né? Ele que não fez a pré-temporada com a gente, porque ainda não havia chegado, estava no fraco futebol chinês, essa que é a verdade.
esperamos, né, Tico, que ele estando em forma, ele apresente o que ele já apresentou no passado, né? Que oportunidades ele vai ter. Verdade, é um jogador que tem uma ótima qualidade, como a gente já falou aqui várias vezes, o centroavante que define com a perna direita, com a perna esquerda, tem bastante mobilidade, não é aquele jogador centroavante fixo de área, igual o Guerreiro é, mas ele tem muita movimentação, joga pelos lados do campo ali e tal. E só para eu terminar o meu raciocínio aqui, falar um pouco do Emerson Sheik. O que aconteceu em relação ao Emerson Sheik? Foi a expulsão contra o São Paulo. Porque se ele não tivesse sido expulso, ele poderia ter chance de continuar no elenco do Corinthians, André. E outra coisa, se o Corinthians também tivesse seguido na Copa Libertadores, certeza que o Sheik renovaria. Porque o contrato dele vence agora e a Copa Libertadores, ela vai até agosto, se não me engano, é isso? Tem agosto que tem a parada da Copa América. Só que me engano, né? Isso, vai até agosto que tem a parada da Copa América. Então, naturalmente, o Corinthians ia renovar o contrato com o Emerson Sheik, mas aquele lance infantil, juvenil, vou dizer aqui, que ele aconteceu lá com o Tolói, que ele chutou o tornozelo do Tolói, foi expulso, acarretou em 3 jogos de suspensão, não sei nem se ele vai mais cumprir, não sei se ele joga mais outro Libertadores em algum outro clube, e como eu disse, se ele não tivesse feito o que fez, ele continuaria no Corinthians sem sombra de dúvida, porque é um ótimo jogador, digo mais, um dos melhores jogadores do Corinthians. Tudo é reflexo da eliminação, né? Agora eu queria dar um recado pro Guerreiro também aqui, se você permitir. Guerreiro, se for para não receber lá no Rio, no Flamengo, fica não recebendo aqui mesmo no Corinthians. Perfeito, perfeito. Vai para não vai receber também. Clientes do Vampeta lá, eles fingem que paga e ele fingia que jogava. Então. Bom, o pessoal tá querendo saber aqui realmente a sua opinião, André, sobre as saídas do Emerson Sheik e do Guerreiro. Olha, ficaria muito difícil, né, manter esse mesmo elenco após essa eliminação e após esse futebol que esses caras vêm jogando. Você acha que é momento de reformulação mesmo? Eu acho que sim, uma reformulação até um tanto quanto forçada, porque o planejamento do clube não era para essa renovação acontecer agora, mas sim ao término da temporada, né? Mas eu acho que tudo na vida muda, né? Agora há pouco a gente estava falando mesmo de Luizinho, Pequeno Polegar, Sócrates, Rivelino, Marcelinho, todos esses caras passaram, todos esses caras foram ídolos, foram importantes, saíram e o Corinthians permaneceu, continuou grande, né? Eu acho que a gente tem que ser grato por tudo que esses caras fizeram, o Guerreiro, o Emerson Sheik, acho que até o Fábio Santos também é um cara que já está numa descendente já faz tempo. A gente fala isso aqui com frequência também. Sim, é um cara que eu tenho uma gratidão, uma simpatia toda por ele, mas futebol é profissional, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu prazo de validade, né? E muitos desses atletas não dá para ficar jogando só com o nome, o Corinthians é uma nação muito grande, precisa ter sim essa renovação. Muito obrigado ao Sheik, que ele seja muito feliz, ao Guerreiro também. E vamos bola para frente, né? Eu acho que a hora é essa aí. Não dá para você pagar 18 milhões de reais para o Paulo, você mesmo frisou bem, devendo para a maioria do elenco, né? Aí que vocês iam ver um Corinthians totalmente rachado mesmo e seríssimo candidato a rebaixamento. Verdade. Porque isso mexe com o brilho dos jogadores, né? Total, total. Esse negócio que falaram, essa falta de pagamento aí não está interferindo. Mentira, isso interfere sim. Qualquer profissional, quando deixa de receber os seus rendimentos, de uma forma ou outra, isso vai mexer com o cara. E no futebol não é diferente. Pode até não ser que o cara está entrando em campo com aquilo, mas alguma coisa está mexendo sim com ele e acaba, os resultados provam isso, não tem como. Eu já discordo um pouco, acho que quando o jogador entra assim em campo, acho que esquece tudo ali. Mas pode ser que em uma outra situação, pode ser que mexa assim com o Claro, no dia a dia, num treinamento. Renovação de contrato. Renovação. Né? O clima, o ambiente, né, do próprio às vezes numa instrução. Fica legal, né? Numa instrução do treinador, por exemplo, se o cara ele se doa dentro de campo, ele faz uma função que ele não gosta, mas ele faz aquilo porque ele é obediente ao treinador e ao elenco, ele vai pensar, pô, os caras estão me devendo, eu não vou fazer isso. Estou me esforçando, entendeu? E não estou recebendo. Rola esse tipo de coisa, a gente sabe que rola. É bem difícil, né? Então, eu acho que a primeira coisa aí para tentar limpar essa casa aí, melhorar isso que está acontecendo com o Corinthians hoje é quitar as dívidas. Não só com o Corinthians, como qualquer outro clube do Brasil que está mal das pernas aí, é quitando as dívidas que começa são todos, né? Praticamente todos. Não é só o Corinthians. Não adianta falar que o Corinthians está começa a resolver as coisas assim. Porque são todos os clubes, inclusive o Flamengo. Acho que está no top 5 aí, inclusive na frente do Corinthians de dívida. Então, para eles levar o Guerreiro para lá também. O Flamengo deve o Marcelinho Carioca até hoje. Até hoje. Puxa aí, se a produção puder puxar aí. 1990. O último ano que o Marcelinho jogou pelo Flamengo. 93. Até hoje o Flamengo deve ele, deve o Vampeta também. Não é mole não, viu? Mas,
Chegou uma pergunta aqui do WhatsApp, falando, Letícia, né, aproveitando a deixa que você deu aí, brincando com a Vila Belmiro, no Santos, mas com a saída do Guerreiro e do Sheik, o Robinho não seria uma boa? É a pergunta do Geraldo de Osasco. Pra mim não, tá? Já quero deixar claro. Quem é Robinho? O Pedalada? O Robinho tá de sacanagem. Né? Ô, Geraldo, faz favor, velho. Que Robinho? Que tinha o Robinho lá na vila deles lá, O Robinho já acertou com o Santos, né? E o Santos que também teve que fazer um empréstimo bancário para poder sanar as dívidas também, porque também não tinha dinheiro. Foi o que o Corinthians fez também agora para quitar uma parte dos salários atrasados do aí. salário do Robinho é elevadíssimo, né? É. Ele não tem nada a ver com a gente, pelo contrário, né? Não tem aquela cara do Corinthians, ele é totalmente identificado com o Santos. Acho que até eu nunca vi o Robinho jogar bem, a não ser no Santos. É verdade. Né? Nem no Milan, nem no Real Madrid. Lembrando que tem o Robinho do Palmeiras também, mas eu acredito que ele tenha se referido ao Robinho do Santos, até pela questão do aí Robinho, do... Robinho do Santos. Eu falei só para tirar uma onda aqui. Então vamos lá de WhatsApp de novo. Sou de Orleans, Santa Catarina, estou acompanhando o programa e quero concorrer ao livro Nelsinho Damasio, da minha querida Fiel Sul, torcida organizada do Corinthians em Santa Catarina. Você já está concorrendo aqui ao livro Top 10 aí do Corinthians também, tá? Sou tricolor. Olha aí, ó. Os Bami tudo assiste nós. Sempre falei isso aí. É que a situação tá tão ruim lá também, né? Que eles assistir aqui. Gente, brincadeiras à parte, a gente brinca, porque aqui é Corinthians, eu até falo nós, né? Porque é aqui Corinthians. Mas vocês entendem, né? A gente tem sempre um momento de brincar aqui no programa. Então, sou tricolor, mas ver o Sócrates jogar era sensacional. E que pena que ele não pôde vestir o manto tricolor, mas era craque. É o Fábio de Osasco. Muito obrigada pela sua audiência aqui no Mais Corinthians. E realmente a história que o André contou aí pra gente. Que era o irmão dele, o Raí, que aliás tem a cara do São Paulo, o Raí, né? Diga-se de passagem. O irmão do Sócrates vestiu a camisa do São Paulo. E jogou bem também, né? Temos que reconhecer que o Raí representa também para a torcida do São Paulo um grande ídolo e foi um grande jogador, né? E a cara do São Paulo. E aprendeu com o irmão mais velho. A cara do São Paulo. Literalmente. A cara do São Paulo. Literalmente. Tem todos os dentes, bonitinho, né? Que nem diz o... Vai dar. Tá achando homem bonitinho agora, Tico? Não tenho preconceito não. Sou um cara bem decidido. Bem se o cara for presença, eu assumo sim. Corintiano, mas se for tá. presença, eu falo, sem problema. Bom, pra gente fechar esse bloco, quero ler aqui mais um WhatsApp. Boa noite. Em primeiro lugar, mandar um abraço para o meu amigo Tico Bretas e parabenizar pelo programa, dizer que fico muito feliz aí, que torço para que vocês alcancem mais coisas nas suas carreiras e quero participar do sorteio do livro. É o Tico de Osasco, seu xará, participando aqui com a gente. Ô, Tico, prazer, mano. Tamo junto. Fala de onde você é, velho, que é muita gente, mas, pô, obrigado pela moral aí do Helena Maria, né? Gente boa, deve ter jogado junto lá no Império Negro, lá com a rapaziada do Calazão, Vargas lá, tamo junto. Tico em dobro, né? Um abraço, tamo Tico junto. Em dobro, Tico. Bom, então a gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes, para participar com a gente, ainda dá tempo, a gente vai para o último bloco, então manda aí seu comentário, sua pergunta, 011 996 54 2502. Quando a gente voltar, a gente vai ler mais perguntas do WhatsApp e depois no final vamos fazer o sorteio desse livro aqui, então. A gente volta já já. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Ele
não para. Ele está em todos os lugares. Ele está em sua cidade. Ele está no Mais Cidade. Ronaldo Espedaletti mostra o que a sua cidade tem de melhor. Todo sábado, às 14h, aqui na TV Esporte Mais. E aí, já curte o Facebook da TV Esporte Mais? Ainda não? Então tá na hora de receber todas as atualizações de programas, matérias e transmissões. É fácil, facebook.com/TV Esporte Mais. Curta e compartilhe com seus amigos. Já de volta para o último bloco aqui do programa Mais Corinthians, é falar de Corinthians que o tempo voa, né? Impressionante. Bom, mais uma perguntinha não, um comentário, aliás, um comentário ilustre hoje aqui, porque ela está participando com a gente, a minha irmã, Larissa Bepler. Que bom, viu? Que bom que hoje você deu o ar da graça. Bom, ela está falando assim: parabéns pelo programa, todos estão muito bem, cada dia melhor. Estou passando para mandar um beijo para o Guilherme e agradecer a menção no programa da Hora do Rush. E queria mandar um beijão para o André também, né? O André Martinez, nosso convidado de hoje aqui, que foi meu convidado na Semana de Cultura do Centenário em 2010 e deu um show lá. Saudades, André, e um beijo para a musa do Corinthians também. E um beijo, Lari, obrigado pela sua participação. Eu vou deixar o André responder aqui. Ah, legal. Pô, obrigado. Um beijo, Larissa. Sabe que essa palestra lá foi muito bacana. E eu estava com começo de pneumonia aquele dia e eu não sabia, mas a garra alvinegra, tossindo mais que cachorro louco. Mas foi bacana. Pelo Corinthians, né, a gente faz. Pelo Corinthians foi uma coisa que ficou marcado para sempre aí. Um beijão pra Larissa. Larissa, tô precisando viajar, então deixar meus bichos. Posso deixar aí com você aí, por favor? Só que daquele jeito, né? Na parceria, será assim. que dá aquele jeitinho lá e tal? Ai, tem que aproveitar, né? Os bichinhos ficam no hotel 5 estrelas. Bom, o WhatsApp bombando aqui, lembrando que todo mundo já está concorrendo aí ao sorteio do livro, viu? Inclusive a Larissa, né? Inclusive a Larissa, claro. Boa noite para todos, o programa está sensacional. Saudades de vocês, um abraço do Elton da Centrale, sempre presente com a gente também, inclusive me ligou hoje, né, para que eu trouxesse aí o relógio presente pro Tico, mas eu infelizmente já tinha saído de casa, já estava chegando em Osasco, então vamos marcar aquela pizza lá, aquela conversa na Centrale Forneria para falar de Corinthians e pro Tico receber então o relógio aí dele. Esse relógio aí tá de rosca, hein? Tem mais de 2.000 essa brincadeira aí. Tive até que ir na 25 lá e comprar um lá, porque, pô, tá de sacanagem. Vai perder até a hora, né, Tico? Tá difícil. Um abraço pro Elton, nosso amigão, da Centrale, que fez uma festa bonita essa semana, que depois ali até acho que vai comentar, do Célio Silva, o canhão do parque, né? É verdade. Isso mesmo, uma festa sensacional, que inclusive teve presença de grandes ídolos como o Ronaldo Giovanelli, né, que deu uma palhinha lá cantando um rock pra gente. Super bacana, parabéns de novo aí pro Célio Silva, principalmente porque que bom que você lembrou, viu? Porque todo o valor arrecadado na festa, que foi feito o leilão, né, de camisas históricas aí do Corinthians, vai para projetos aí que beneficiam crianças carentes, como Esperança Esporte Clube, né, que é o projeto do próprio Célio Silva, e ele que já ficou à disposição aí para vir participar do programa Mais Corinthians, a gente vai trazer ele mês que vem, se eu não me engano. Então, Célio Silva que tinha o Fusca mais bonito do Brasil, né? Na época que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 95, aliás, ele era o único cara que conseguia marcar o Jardel naquela oportunidade, né? E o Corinthians acho que só foi campeão da Copa do Brasil naquele ano porque conseguiu anular o Jardel. Né? Chutava fraco também, e o né? canhão do Parque São Jorge, né? O chute mais parque. forte aí do parque. Inclusive é mais forte do que o chute do Roberto Carlos, o dele, só que o do Roberto Carlos faz a curva, né? E o dele é chutão de Seco, zagueiro, né? aí. A gente chama de pombo sem asa. O Tico, rei da boleiragem, sabe tudo aí das gírias do futebol. Então a gente vai aprendendo também. Como que é? É pombo sem asa, pombo né? Pombo sem asa. Célio Silva e Henrique, né? A épica dupla de zaga do Corinthians, é legal. Bom, mais perguntas. Letícia, a volta do Pato para o ano que vem se confirma e como é que fica esse negócio aí? Olha, se vai se confirmar ou não, eu não sei, né? Eu acho que não vai ter tanto interesse de ambas as partes, depois de uma rivalidade que ficou aí concretizada, né? Depois que ele defendeu a camisa do São Paulo.
Inclusive a própria torcida, eu acho que tem esse negócio da torcida influenciar um pouco na volta do jogador, porque a torcida não quer. Então, eu acredito que ele não jogue mais com a camisa do Corinthians. O que a gente tem que torcer para que ele vá bem no São Paulo e seja vendido para o Corinthians ter alguma... Exatamente. Algum retorno, lucro, né? Um Porque pequeno só retorno, deu prejuízo. Só deu prejuízo até agora, porque ele não tem mais guarida, como diria minha avó, no Corinthians, né, Tico? Porque ele não se identificou com o time, não tem a cara do Corinthians, teve problema com os próprios amigos no elenco, os colegas, né? Bateu aquele pênalti horroroso contra o Dida, que ele jogava junto com o Dida. Não dá, né? Muito obrigado. Tomara que o Corinthians consiga vendê-lo, porque... E andou falando muita besteira também no São Paulo, né? Falando do Corinthians, né? Falou muita besteira do Corinthians lá com a camisa do São Paulo. Acho que isso não ficou legal também para ele. Foi a pior, acho que na história, Martinez. Tem algum tão horrível que foi contratado pelo Corinthians? Tem. Nossa, Pereba que não falta no Corinthians. Batata. Não, mas o Batata mas lá do Gamarra é cogitado para a seleção brasileira. Nem sempre no valor tão alto como o Pato, de repente. Eu acho ele uma das piores contratações históricas do time do Corinthians. É o que eu estava comentando com o Tico aqui no intervalo. O que o Corinthians gastou com o dinheiro do Alexandre Pato é poder ter contratado o Carlitos Teves. Verdade. Ai, nós íamos ficar muito mais felizes do que o Alexandre Pato. Nossa, não há comparação. Mas não tem nem comparação, nem de longe. Não chega nem de longe. Mas eu acho que nesse imbróglio todo, eu acho que ele não continua no São Paulo, também não vai continuar no Corinthians e o Corinthians vai ter prejuízo porque vai ter que enfiar ele a preço de banana em qualquer outro clube. Em algum lugar. Né? Até porque ele é um jogador que não é muito requisitado, né? Não. Eu acho que se a gente puxar aí a fundo... Ele vai ter mercado na Arábia, eu acho, e na China. Olha, na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu sempre achei o Alexandre Pato muito mais mídia, muito mais nome do que bola propriamente dito. Eu nunca achei ele um jogador fora de série, eu nunca achei ele um craque. Eu achei ele um bom jogador, muitas vezes até mediano. Né? Eu acho que foi construíram um craque. Em cima do Alexandre Pato. Ainda quando teve né, um surgimento muito bom no Inter, né? O Inter foi campeão mundial, ele era ainda garoto. Depois que ele foi pro Milan, ele vivia contundido. O Corinthians que consertou ele aqui, o departamento médico do Corinthians que o consertou. Ele tinha mais de 19 lesões ao longo da carreira, com 22 anos de idade. Então, assim, foi uma aposta, né? Acontece no futebol, mas que trouxe muito prejuízo pro Corinthians. Concordo com você, André, o que você disse. Formaram um craque. Eu acho que formaram um craque. Ele é um bom jogador, ele tem um fundamento apurado, ele sabe, né? O domínio de bola dele é muito bom, o arremate dele a gol é bom também. Só que ele não é nada disso, tudo isso que fala. Não é um fora de série. Tá longe de ser um fora de série. Tá longe de ser aquele cara que vai chegar para resolver o problema de qualquer time. Né? Exatamente. É isso, então, Fernando. Obrigada pela sua participação, por ter enviado sua pergunta, mas literalmente eu acho que o Corinthians vai acabar pagando o Pato. Literalmente. Porque né, não tem outro jeito, não. Mais uma pergunta aqui do Marcos Fileto. Ele está perguntando se a gente não acha que o Alessandro e o Edu Gaspar não são muito fracos para os cargos que ocupam no Corinthians. Pela questão até, né, de terem sido jogadores e depois que aposentou aí começou a trabalhar, de repente, um cargo que não tinha tanta experiência. Mas eu acho assim, o trabalho do Edu Gaspar eu gosto bastante. Do Alessandro é uma coisa nova, que acho que não dá nem para ter muita opinião formada ainda. Mas não sei se o Alessandro cuida da base, não é? Não, o Alessandro, na verdade, ele está junto com a diretoria aí, com o Edu Gaspar, mas não tem... Eu ouvi dizer que ele estava envolvido meio que na categoria de base lá e tal. Olha, em relação ao Edu Gaspar, eu acho o trabalho dele bom, ponto. Porque assim, a gente não está lá perto também, não dá para, né, chegar a uma conclusão legal em relação a ele. Só que assim, eu acho que quando você tem um ex-jogador na parte diretiva, eu acho que o jogador precisa usar um pouco da boleiragem, né? Um pouco desses atrasos aí que está acontecendo em relação a direito de imagem, ou o próprio salário que atrasou e tal. Eu acho que o diretor tem que usar daquela malandragem, chamar o cara de canto, bater um papo, dar um certo estímulo para ele, um incentivo para ele. Um respaldo. Bater um papo, sabe? Chegar e falar, não, vamos tomar um negócio ali, sabe? Vamos ali, eu pago, entendeu? Vamos conversar. Bater um papo com o cara, ver o que o cara tá precisando, chegar na parte superior, tem pessoas superiores a ele, hierarquicamente falando, chegar e bater um papo, conversei com o fulano de tal, que é um jogador muito importante, ele precisa disso, o que dá para fazer, entendeu? Ele tinha que ser um pouco mais boleiro em relação a isso. Mas não dá para definir exatamente o cargo dele, assim, do Edu Gaspar. Eu acho que ele faz um bom trabalho, ponto.
Tá certo. Então, e aí a pergunta, a gente falando das reformulações aí, né, das renovações, não renovações, que é muito importante, que eu acho que é da molecada da base, né? Então, o Paulo, que é aqui de Osasco, está perguntando sobre o Gustavo Tocantins, o Marciel, o Matheus Cassini, Giovani, jogadores da base, não poderiam compor esse elenco para o brasileiro? Matheus Cassini foi embora já. Né? Foi embora para a Itália. Não lembro o time, mas ele foi para a Itália. Mas tem alguns jogadores definindo com Palermo, parece. Palermo, né? E como a gente comentou logo no começo, né, Tico? O Campeonato Paulista iria servir para que nós fizéssemos isso, mas havia um limite de inscrição de jogadores. Agora também é o momento que o circo está pegando fogo. Não dá para colocar molecada, senão acaba queimando os moleques. O Tite também é um cara muito coerente e inteligente, falou que à medida que os jogos forem avançando, o Corinthians for melhorando, vai colocar os meninos no segundo tempo. Realmente, eles têm capacidade, eu acho, porque foram campeões. Mas uma coisa, né, Tico, você que jogou é ser júnior, outra coisa é profissional. Né? É como eu costumo falar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Jogo é jogo e treino é treino, né? Nova essa. Não é? É nova? Nova. Então, gostou? Vai usar no livro lá? Boa. Coloca no livro para dar uma moralzinha lá e coloca Baita Tico Bretas. Tem que colocar o Tico certo, que apareceu até outro Tico agora. Hein? Não, eu sou o Tico fake apareceu. Esse é o fake. Bom, o Clebinho de Osasco também está participando aqui com a gente, dando parabéns pelo programa, e ele também acha que nessa reformulação aí tinha que dar uma chance aos meninos da base. Queria mandar um salve para todos do time Vila Isabel Futebol e Samba. Então, um abraço aí para a galera do Vila Isabel. E é como os meninos estavam falando, né? Às vezes tem que esperar o momento certo para usar os garotos da base também, porque a gente já tem até histórico, né, sobre meninos da base que foram estrear aí na fogueira, como o próprio Lulinha e tal, e a gente já sabe no que deu, então acho que tem que cuidar mesmo. Vamos, né, dar um tempo mais para frente. No decorrer do campeonato, quem sabe, acho que tem que utilizar sim, tem que dar chance, mas no momento certo. E acho que o Tite, realmente, como o Tico falou, ele tem essa sabedoria, esse feeling aí. Esse feeling, E outra coisa, Letícia, só para fechar aqui esse assunto, em relação a jogador de base e tal, o Corinthians não precisava vender o Matheus Cassini, empresta o cara, pô. Ele não joga lá na Itália. Eu acho que o Palermo deve estar o quê? No campeonato de elite? Eu não sei, não acompanho o campeonato italiano. Mas, poxa, tá na Série A. Eu acabei de receber aqui do diretor que tá na Série A. Mas, pô, Palermo tem tantos times bons na pelo na valor, Itália. né, que não vai refrescar muito a nossa vida. É 1,5 milhão de euros. É justamente o reflexo da falta de dinheiro do Corinthians, né? Que um está liberando uma das joias ali a serem lapidadas no Corinthians, preço de banana, e está trazendo o glorioso Rodriguinho de volta, né? Rodriguinho atacante? O meia, que eu nem lembrava mais que ele estava no Corinthians. Do Bragantino e tal. Esse lance todo aí, tá voltando pro Corinthians. Rodriguinho. Grande Rodriguinho. Não é o cantor não, dos travessos não, Rodriguinho, né? Não. Pela madrugada. E olha, falando então aí desse... Bem, falando de coisa boa agora, pelo menos uma coisa boa nisso aí, que a gente fechou um novo patrocínio, então, com 99 táxis, né? Aplicativo aí de busca de táxis. 3,5 milhões até dezembro. Tem gente falando que é contrato por 1 ano, mas se a gente for pensar, 6 meses, né? Porque a gente já está quase no meio do ano. Então, acho que vai dar pelo menos para dar uma aliviada aí nas contas aí com essa nova parceria, esse novo patrocínio. E ver aí como ficou a camisa do Coringão com o patrocínio, então, do 99 táxis. Na parte superior da camisa. Eu achei que ficou feinho, na verdade, mas é Corinthians, né? Pô, eu vi muita gente reclamando, falando que ficou horrível, comentando no Instagram do clube. Às vezes dá vontade de falar, pô, a gente precisa do dinheiro. Você vai deixar de comprar uma camisa porque tem o patrocínio? Eu acho que quando ali, compra, você não precisa necessariamente pôr, né? Na loja do Poderoso Timão, acho que você até escolhe o que você vai pôr, já pega só a camisa com o símbolo, que é o que interessa. E a gente precisa da grana, né? E quem vai se dar bem é essa 99 táxis aí, porque o que já está sendo falada, né? Está sendo aí comentada, né? Não vai ser mais 99, hein? Pode aumentar esse número aí. 30 milhões de táxis. E é 99, o diretor está aqui corrigindo a gente, é inglês o negócio. 99. Não, mas aqui é Corinthians. Será que o fenômeno deve estar envolvido nessa brincadeira aí, hein? 99? E não é só o Corinthians, né? Tem outros clubes do Brasil também. O Cruzeiro, o Sport de Recife, né? Então, mas é 99, tá? Porque eu sou brasileira, uso o aplicativo, que aliás é muito bom.
Então eu falo 99 táxis e agora 30 milhões de táxis, que vai nos ajudar. E em 99 o Corinthians foi campeão paulista, campeão brasileiro em 99. Então é 99. Então vai trazer sorte, é um talismã, 99. Isso aí. Tá beleza. Sorte mesmo. Então tá coisa linda, então. É que o meu diretor, gente, ele é palmeirense, o diretor de hoje, né? Então quando a gente tá conversando sobre os assuntos aí antes do programa, tudo ele quer. E eu falo, não, é isso. Ele fala, não, é aquilo. Pra ver como Corinthians e Palmeiras realmente têm essas diferenças aí. É gol do Mendoza, é gol do Fábio Santos, não, é isso, mas tudo bem. A gente vai, assim, porque pelo menos ele é um bom diretor. Só falta aprender a torcer, tá? André, uma pergunta aqui pro nosso convidado especial de hoje, André Martinez. Quais os jogadores do mercado nacional que você acha que poderiam reforçar o timão nesse momento? Pergunta de Daniel, de Taboão da Serra, concorrendo ao livro também, hein, Daniel? Do mercado nacional, difícil, né? Porque tem que ver a que ponto que o Corinthians pode investir. Né? Só trazer jogador por trazer não adianta. Tem que ver quais os atletas que têm disponibilidade, né? Que podem vir reforçar o clube aí. Só poderia ser uma possibilidade, né? Mas tem que tomar bastante cuidado aí para não acabar trazendo coisas que às vezes são inferiores àquilo que a gente já tem na base, né? Como aconteceu muitas vezes, né? Então, não sei, eu não tenho um nome assim. Lógico, tem uns medalhões do futebol brasileiro aí, mas a gente sabe que o Corinthians não vai trazer nenhum medalhão agora, porque está até se desfazendo dos seus medalhões. Né? Eu acho que o Corinthians tem que se preocupar em usar o que tem no próprio elenco profissional já, que são os medalhões, né? O Christian, Edu Dracena, Wagner Love, Petros, Bruno Henrique. Todos esses jogadores que eu estou falando aqui, a maioria dos outros torcedores iriam querer no time deles, né, Tico? Claro. Então a gente tem ali material humano. Agora tem que ajeitar o ambiente, esse negócio de crise, de dinheiro, porque time a gente sabe que tem. O Corinthians tá invicto, o time B do Corinthians. Sim. Ganhou no Campeonato Paulista, ganhou no Cruzeiro, então a gente sabe que tem qualidade. E outra, até porque o Corinthians agora não está disputando mais a Libertadores, então ele não vai ter essa necessidade de ter esses dois times jogando, né? De ter esse elenco inchado como estava tendo para a disputa da Libertadores, né? Então acho que pode se dar o luxo de perder alguns atletas. E lapidar o que e tinha ainda sobrar, assim, né? Sim, ainda assim ter um elenco capaz de disputar de igual para igual o brasileiro. Eu também acho, estou de acordo aí. Bom, então falando dos próximos jogos agora, temos o Fluminense esse domingo às 4 horas no Maracanã. Inclusive aí o Fluminense que recusou uma proposta de levar esse jogo para Brasília, né? Mas pensando em contar com o apoio da sua torcida aí, recusou cerca de R$850 mil para manter o jogo no Maracanã. E uma coisa inusitada que vai acontecer, que até acho o máximo, assim, antes desse jogo, vai ser uma homenagem ao Rivelino, que é ídolo dos dois times aí, né? Então vai estar presente lá no Rio de Janeiro, dando uma volta olímpica no gramado. E com certeza vai receber muitos aplausos, tanto dos corintianos aí, quanto dos torcedores do Fluminense também. Você falou do Fluminense aí, o rapaz perguntou aí qual que é o jogador, né? Tem o Fred lá no Fluminense, que também não está sem salário, o Fluminense está devendo um dinheirão para ele lá também. O Fred podia ser um reforço do Corinthians, mas o cone que o Corinthians tem lá no Parque São Jorge é superior a ele, então melhor não trazer. Melhor ficar nessa mesmo. Melhor ficar nessa. Letícia, só posso dar um pitacozinho aqui em cima do que o André falou, em relação à pergunta aí do mercado nacional. Gente, se a gente ligar a televisão e ver, a bola não mente. O futebol tá feio. Para você ver uma revelação aí, tá difícil. Tá muito difícil. O Corinthians tinha que buscar, sabe aonde, reforço? Lá na Alemanha, lá na Espanha. Lá tem os feras. Lá eles vinham para cá para implantar o futebol lá. Agora é o contrário. Nós brasileiros temos que assistir o futebol deles e implantar aqui. Olha o recado aí para você que mandou a pergunta. Bom, tá certo. Então, e falando de próximos jogos aí depois do Fluminense, que a gente, claro, agora tá com a cabeça nesse, mas não tem como não estar com a cabeça no Palmeiras também, que é o grande clássico, nosso maior rival aí, né? Jogo do dia 31, então, na Arena Corinthians, e já 3 setores esgotados aí de ingressos para esse jogo. Acredito aí, na verdade, eu falei que nunca mais ia pedir palpite de ninguém aqui no programa, mas Corinthians depois das nossas eliminações. Mas é um momento aí de quem sabe sim, depois de uma vitória do Palmeiras, fazer aquela redenção dessas eliminações que a gente sofreu aí, inclusive no Paulista para o próprio Palmeiras, né? E arrancar aí na liderança do brasileiro, então. A gente podia fazer uma aposta aqui com o nosso diretor, Letícia. O que você acha? Vamos pensar nisso aí. Vamos pensar mais pra frente, a gente... Mais pra frente a gente combina alguma coisa. Então beleza, então beleza.
Bom, e eu que já passei para o nosso diretor aí, todos os nomes de quem participou aqui no WhatsApp até agora, ele já está fazendo o sorteio e já a gente revela aqui o nome, então, do ganhador do livro Top 10, aí um dos clássicos do André Martinez, que está hoje aqui com a gente no Mais Corinthians. Separei uma coisinha super legal para a gente colocar aí nesse último bloco. Quero pedir as fotos aí já para minha produção, que é de um croata que veio conhecer aí o Brasil durante a Copa, né? Conheceu a Arena Corinthians, obviamente, se apaixonou pelo clube e montou um bar lá na Croácia com o tema aí de Corinthians. Então, todas as paredes, os banheiros, né? Tudo voltado aí para o Coringão. Fica em Zagreb, não sei se é essa a pronúncia, Zagreb, na Europa. É muito legal, esse croata ele ficou famoso, porque durante a transmissão de uma repórter da TV Globo na Avenida Paulista, ele parou e deu um beijo nela na bochecha, ela ficou toda sem graça, né? Ele estava com a camisa da Croácia e ele assistiu os jogos na Arena Corinthians, né, da Copa. Depois eu acho que ele assistiu o jogo do Corinthians também e foi picado aí pelo né, o vírus corintiano e ele abriu esse bar lá na Croácia e está fazendo muito sucesso. Ele serve bebidas brasileiras e as coisas são escritas em português, também. Músicas brasileiras. Ele está pedindo, inclusive, para a galera que tem mandar umas coisas do Corinthians para ele incrementar lá no bar dele. Já teve uma galera que mandou a faixa da favela está aqui, que eu vi. E o bacana também que ele deixou claro na entrevista dele que ele conheceu torcedores de vários clubes, né, assim, brasileiro e tal, mas que ele se apaixonou realmente pelo Corinthians. Acho que a paixão do corintiano não tem nem como quem está de fora não se apaixonar, não ver que é uma coisa diferente, né? Foi isso que aconteceu, então super bacana ter o nome do Corinthians lá, pra gente é uma honra, com certeza, né? Fala um negócio pra esse croata aí, ô fera, eu tenho um monte de coisa lá no Corinthians, lá em casa lá. Dá o caramba, se quiser comprar, eu te dou o número da conta. E outra coisa, eu usando o escudo do Corinthians desse jeito, pode começar a pagar royalties também. Você tá entendendo, André? O cara quer que dê. Dá os livros pra ele lá. Dá aqui pra você. Inclusive, o mais engraçado, eu sempre falo que não só os comentários dos corintianos, como os comentários dos anticorintianos, que a gente sempre espera aqui no programa, porque eu estava lendo a reportagem que saiu aí do bar que esse croata montou e estava lá o primeiro comentário, assim, de um anticorintiano, né? A praga corintiana se espalhando pelo mundo. E realmente, a gente sabe que é um vírus aí, a gente... Loucospirose, né? Que teve até campanha já e que tá aí infectando o mundo inteiro. Bom, quero ver quem é o ganhador da camisa que o meu diretor separou. Então, o ganhador da camisa... A minha produção, gente, ela tá me fazendo errar. Não foi culpa minha, que é o ganhador da camisa. Não é a camisa, é o livro... Top 10 aqui, eu tô falando o programa todo, do André Martinez. Linda do livro, hein? Chico segurando agora aí, fazendo uma merchan propaganda. Merchan. Subiu a audiência do programa agora, claro. Tem como fechar aqui, produção? Sorriso corintiano. Aqui é coisa linda, meu, top 10. Esse livro tem toda uma história, tem toda uma trajetória, né? Um pouco da minha vida, do início como escritor, ele tá aí, então ele tem um significado muito grande para mim, isso aí. Estão corrigindo aqui meu diretor palmeirense que está querendo me quebrar de alguma forma, mas não está conseguindo. O ganhador do livro é o Jorge de Osasco. Então a produção vai estar entrando em contato aí com você pela participação no seu WhatsApp e vamos encontrar a melhor maneira de entregar aí então o seu brinde. Muito obrigada por estar participando e espero que todos os outros que participaram continuem participando, que a gente está sempre aí trazendo uns brindes, uns prêmios legais para a galera que está com a gente. Quero deixar vocês se despedirem. Aí, Jorge, o André vai assinar no seu nome, hein? Tá com moral, hein? Mas tem que pegar, hein? Você não pode dar brecha, hein? Senão eu pego pra mim. Bom, quero agradecer então a presença dos meus convidados aqui, da bancada do Mais Corinthians. Show de bola hoje. Rico, você sempre com a gente, então é só agradecer por toda a força que você dá pro programa. Isso, é um prazer sempre estar aqui. A gente vê que o programa está sempre evoluindo, trazendo pessoas ilustres para falar do nosso amor pelo Coringão. Tico, meu parceiro, gente boa, né? E acompanhar com a gente aí domingão. Vamos estar lá na Rádio Coringão. Você pode ligar a TV e ouvir a transmissão mais corintiana do planeta pelo www.radiocoringão.com.br, com o Coringão em todos os momentos. Na vitória, na derrota, a gente é Corinthians acima de tudo.
Aí sim. Bom, primeiramente aqui eu quero agradecer mais uma vez a companhia de todos vocês, que quero dizer novamente que é um privilégio entrar aqui todas as sextas-feiras ao vivo na tua residência, você que está pelo celular, que está pelo computador. E aproveitando o ensejo também, eu quero fazer um convite aqui, quero que você nos venha nos prestigiar também aqui no mesmo canal, na TV Esporte Mais, 8h30 da noite, toda quinta-feira, o programa Boleiragem, Futebol e Amigos. É o programa no qual eu também faço parte, e a gente fala lá a linguagem da bola, você que curte futebol, dá uma moralzinha pra gente lá. E eu quero mandar um abraço também, um beijo super especial pra minha filha Eduarda, que está nos assistindo também. Filha, te amo, todas as sextas e todas as quintas agora. Sintoniza aí, filhota. Um beijo. Bom, galera, eu queria agradecer, parabenizar pelo programa, né? Finalmente hoje deu certo a minha presença aqui, eu fico muito feliz com isso, porque é um espaço onde eu posso dizer que eu sou corintiano, né? Enfim. Não precisa ser parcial, né? E aqui eu vim para falar de Corinthians mesmo, que é o que eu mais gosto, e eu posso fazer isso aqui, muito bacana. Eu sempre tenho acompanhado, sempre que eu posso, e vejo muitas pessoas bacanas participando aqui. Hoje cai um pouco, que veio eu, mas semana que vem vai ter um convidado legal aqui. E um abraço para todos aí, vai Corinthians sempre. Imagina, a gente agradece muito a sua participação, que inclusive é uma participação ilustre, tá lá no alto, viu? Não precisa... Tá no top 10, né? Tá no top 10, tá no top 10. Porque realmente é muito gratificante a gente receber corintianos como você, que conseguem expressar aí o seu amor de alguma forma. A gente, por exemplo, sexta passada veio o Rapping Hood, que faz isso na música, você faz isso através de livros. Então, super bacana, acho que o importante é ser Corinthians sempre mesmo. Então fala meu site pra galera. Produção, bota aí embaixo, vamos www. dar uma moral aí, www.andremartinez.com.br, é o site do nosso convidado especial de hoje. Lá você acompanha todo o trabalho dele, né? Todos os livros, aliás, não só nos livros, como também no jornalismo, MMA, para você que quiser dar uma olhadinha lá, prestigiar o nosso convidado. Teremos novidades em breve, né? É, isso aí. Então, quero agradecer, pessoal. Posso dar uma moralzinha, Ai, Lê? meu Deus Antes que do acabe céu. o programa aqui. Não, senão o Lincoln me derruba lá. Tudo bem, você me atropelou, mas vai agora, né? Não, quero agradecer aqui o Galpão das Marcas, mandar um beijo, super beijo pra Aline, que me atendeu hoje. Obrigado pela recepção, todas as vezes que eu vou lá, o pessoal me veste, passa minha roupa lá e tal, dá toda aquela moral. Muito obrigado ao Lincoln, também a Tati lá, o pessoal, a Nath. É isso. Desculpa, Letícia, te cortar. Tem que fazer o merchan aqui, senão eu perco o patrocínio. Tá certo, tá certo. Cada um vende seu peixe aí, né? Bom, então também quero agradecer as meninas da Jazz Hair, que sempre fazem a produção de todas as apresentadoras aqui da TV Esporte Mais. E a vocês, corintianos e anticorintianos ligados hoje no nosso programa. Até sexta que vem, um beijo e vai Corinthians!